Então, hoje eu proponho-me falar das ratoeiras da maternidade. Porquê ratoeiras? Porque quando nós decidimos ser mães, decidimos mães e pais. Atenção, eu não vou fazer este vídeo, não é de todo só para mulheres. Portanto, se vocês acharem que é pertinente, por favor partilhem com os vossos parceiros e amigos, porque pode valer a pena para certas circunstâncias, mas vocês vão ver o porquê. As ratoeiras acontecem quando um casal decide que quer ter filhos, porque a partir do momento em que se toma essa decisão, é preciso 9 meses até o bebê nascer, mais coisa, menos coisa, e depois as mudanças acontecem. Toda a gente diz, depois de ter um filho, tudo muda. Realmente mudam as rotinas e, portanto, as ratoeiras que eu vou falar hoje têm a ver com o casal, não tem a ver com os bebés, não tem a ver com as mães, não vamos falar disso, vamos falar com o casal. Porque a partir do momento em que a mulher engravida, as coisas começam a mudar. Começam a mudar porquê? Porque há alterações hormonais que começam a acontecer durante a gravidez e que depois se prolongam durante os primeiros meses de vida do bebê, às vezes mais que isso, dependendo do tempo que a mãe dê de mamar, porque a amamentação acarreta alterações hormonais que também levam a alterações na personalidade da mulher e no relacionamento do casal se não tivermos cuidado com isso e, portanto, essas alterações podem, se não forem bem acompanhadas e se não forem bem interpretadas, podem ser complicadas para o casal. Então, esta conversa vem no seguimento da nossa primeira conversa acerca da dor sexual. Quem não viu pode ver aqui nas redes sociais ou no YouTube, em que eu falo que realmente há um período perinatal, eu considero perinatal, que é antes do bebê nascer e depois do bebê nascer, em que normalmente há uma redução da atividade sexual. E essas alterações acontecem por muitas razões. As alterações durante a gravidez, eu considero que poderá ser um tema para nós falarmos separadamente. Porquê? Porque muitas vezes tem a ver com a parte emocional, tem a ver com a parte emocional do pai e da mãe, tem a ver com crenças, receios, medos e mitos que eu gostaria pensar e vou contactar com uma médica obstetra que possa vir comigo conversar acerca do tema o sexo durante a gravidez, mas que na realidade muitas vezes acontece. Se não é a parte psicológica, a parte física pode também levar a essa interdição, principalmente no final da gravidez, quando há uma possibilidade de o ato sexual levar a um parto antes do tempo, então há indicação médica para não se ter relações. Eu falei numa outra conversa que havia situações em que as pessoas passavam 2, 3 meses sem ter relações ainda na gravidez e depois do bebê nascer esse período alargava-se. E pessoas que eram estreitinhas, que tinham problemas quando não tinham relações durante algum tempo, às vezes passavam 4 e 5 meses sem ter relações e isso levava às dores a aparecerem e termos que tratar, portanto só a nível de resumo. O que realmente acontece também é que depois do bebê nascer temos duas situações, temos um parto normal, tóxico, e temos uma cesariana. No parto normal podemos ter uma cicatriz ou não ter uma cicatriz. Numa cesariana temos sempre cicatriz, mas não é na vagina. Portanto, há pessoas que têm problemas porque a barriga ainda incomoda e, portanto, há que esperar. Obviamente que a autorização para ter relações deve partir do médico. Temos que respeitar as indicações do nosso médico, nossa médica, para podermos ou não. E, portanto, eu pergunto sempre se já teve alta do obstetra para ter relações. Em relação ao parto normal, nós temos com episiotomia, portanto com um golpezinho, e sem episiotomia. Em relação a esse tema, a razão porque eu vou falar numa próxima sessão, aliás, deixem-me conferir aqui a ideia, exatamente, a ideia é falarmos na próxima conversa que vamos ter. Eu vou falar de pavimento pélvico, vou explicar porquê, porque não, como se faz, explicações e, portanto, vamos falar desse tema. Vai ser já na próxima quinta-feira, às 5h30, mas eu vou relembrar no fim. Seja por que razão for, nós normalmente temos desconforto. Quando a mulher não teve uma cicatriz no pavimento pélvico, se houver desconforto, poderá ser menos tempo. E respeitando o mês de precaução para não ter relações, normalmente no final do mês não haverá problema. Os problemas surgem quando há a tal dor referida em ardência ou dor da cicatriz. E aí sim é preciso trabalhar a cicatriz e tem que ser trabalhado por alguém
que saiba aquilo que está a fazer. Eu, por exemplo, começamos a trabalhar aqui na clínica a partir do 4º dia depois do bebê nascer, seja a cesariana abdominal, seja a cesariana da vagina, da episiotomia. Ok, deixa-me ver aqui. Pronto. Eu gostava de abordar um tema que as pessoas nem sempre se apercebem e que eu acho fundamental, que é, nós somos animais racionais, mas somos animais. E eu acho que a maior parte das pessoas esquece disso. E quando chega a altura do parto, seja antes ou depois, as pessoas não começam a não perceber o que é que está a acontecer. Isso chama-se hormonas. As hormonas são intrínsecas ao ser humano animal. As hormonas não querem saber do racional, antes pelo contrário. É completamente off a parte do racional. Tem a ver com reflexos, tem a ver com causa e efeito, e nesta altura é a altura da vida de uma fêmea, e desculpem-me estar a falar desta maneira, mas penso que assim vocês vão perceber um bocadinho melhor. A fêmea que acabou de ter uma cria e que tem que ter resposta para aquilo que está a acontecer à volta dela, não percebendo, porque não é consciente, não é a parte racional a falar. Eu costumo dizer aqui nas minhas aulas de preparação para o parto que é a altura da vida de um ser humano em que a parte animal se sente mais, porque a cria é animal também, é um ser que existe, é humano, mas é animal. E nós, fêmeas, ao termos um filho, temos que pensar isso também. Por exemplo, porque é que a mulher não tem vontade de ter relações depois do bebê nascer? Por um lado, temos a parte de estar concentrada mais no bebê, estar concentrada mais em tudo o que está a acontecer à volta dela e estar com a cabeça completamente separada da parte sexual. É a última coisa que se querem lembrar. Eu sei que há exceções, mas eu estou a falar da média ou da maior parte, ok? Mas há que não esquecer que existem hormonas para proteger a cria. Na natureza, se a fêmea tem relações com o macho e pode voltar a engravidar, vai pôr em risco a sobrevivência da cria. Ou seja, aqui acontece a mesma coisa. O macho, o parceiro, vai querer ter relações e a fêmea vai enxutá-lo. E aqui vem a primeira grande ratoeira para o casal, porque as pessoas, quando decidem ser pais, esquecem-se um bocadinho desta parte. É preciso haver uma colaboração dos dois, do pai e da mãe, para conseguirem voltar a estabelecer o equilíbrio entre o casal, porque se assim não acontecer, o casal vai ficar em risco. E quantos casais se destroem a partir do momento do nascimento de uma criança? Portanto, eu peço desculpa se as minhas ideias estão um bocadinho baralhadas, mas a informação é tanta e eu estou tão habituada a falar pessoalmente com as pessoas que às vezes me posso complicar. Espero não estar a acontecer. Vou tentar sistematizar um bocadinho a informação. Então, quando um casal se junta, há um equilíbrio, porque se não houver equilíbrio, o casal desfaz-se. Se o casal existe é porque há equilíbrio, então temos o pai e a mãe, a fêmea e o macho em equilíbrio. Peço desculpa. Umas vezes a fêmea está em primeiro lugar, outras vezes o macho está em primeiro lugar, mas há um equilíbrio. Quando nasce um bebê, este equilíbrio desfaz-se completamente. Porquê? Porque a fêmea passa para cima, porque o bebê é totalmente dependente dela. E o macho é completamente descurado e vem para aqui. Esta alteração deve ser prevista e a mãe, a mulher, deve ser avisada disto e deve dar mais importância ao pai. E o pai, percebendo disto, deve exigir o seu lugar, subindo mais um bocadinho, para se tentar. Nunca vai ser o equilíbrio, mas o desequilíbrio não é tão marcado, ok? E por isso, peço desculpa, e por isso é que eu digo que é fundamental os homens também ouvirem esta conversa, porque o homem tem o direito e o dever de exigir o seu lugar enquanto pai, porque um trio são 3 pessoas, não são 2. A mãe, quando tem um bebê na barriga, acaba por se achar, atenção que eu estou a falar totalmente no campo do não consciente, tá? Não é para ofender ninguém, isto é algo que as pessoas sentem sem se aperceber que estão a sentir. A fêmea, a mãe, por ter estado com o bebê na barriga durante 9 meses, sente-se um bocadinho mais, com mais direitos sobre o bebê do que o pai, que esteve ao lado, ok, mas que não teve que passar os 9 meses de ligação. Além disso, depois de sair a placenta, a mulher continua a nutrir o cordão umbilical com o bebê.
E se o macho, o pai, não tiver cuidado, pode-se criar uma bolha entre a mãe e o bebê e o pai fica de fora. Portanto, aquilo que eu peço aos homens que estão a ouvir-me nesta conversa é: exijam o vosso lugar dentro da bolha. Às mulheres, façam com que os vossos maridos se sintam úteis e possam participar na relação do trio, para que vocês possam ter uma vida mais tranquila e que seja uma relação a 3 e não uma relação a 2 mais 1. Isto também vem a favor daquilo que estivemos a falar, que tem a ver com o sexo. Se realmente a mãe está completamente na sua bolha, ali dentro não existe sexo. E, portanto, é importante vocês não se esquecerem que depois do bebê já estar um bocadinho mais independente, a relação do casal é aquela que vai prevalecer. E se vocês não tiverem cuidado durante a primeira fase de vida do bebê, vocês correm o risco de perderem o que vocês tinham, o tal equilíbrio que eu falei, e às vezes há marcas que são muito difíceis de tirar depois disto acontecer, é muito difícil voltar para trás. Portanto, prestem atenção, estejam atentos. Se vocês já estão numa situação destas, há que parar, há que conversar e há que tentar limar as arestas e tentar resolver os problemas, porque é possível voltar atrás, não é tão fácil, é mais fácil prevenir do que resolver, mas é possível fazer. Outra questão que também prejudica muito, e aqui posso ser crucificada, que tem a ver com o facto do bebê estar no quarto. É óbvio que o bebê vai atrapalhar a vontade e o ato sexual, porque por mais que seja pequenino, vai fazer um barulhinho e o mudo vai-se embora. Portanto, o que eu recomendo é que vocês tentem fazê-lo fora do sítio onde estiver o bebê. Ou o bebê fica na sala e vocês estão no quarto, ou o bebê fica no quarto e vocês vão para a sala, ou vão para outro quarto. Ou seja, tentarem ver se é possível ele não estar no quarto com a mãe e com o pai, e muitas vezes isso pode acontecer durante o dia e não necessariamente à noite ou de manhã. Portanto, a ideia é tentarem abrir, isto para as mulheres, tentarem abrir um bocadinho a vossa cabeça e tentarem pensar diferente. Primeiro porque o pai não tem este vínculo paternal tão marcado como o vínculo maternal. Já sei que há exceções, eu sei que há exceções, mas a regra é esta: a mãe com um vínculo maternal fortíssimo e o pai não tanto, e este vínculo faz com que o pai tenha mais vontade de ter relações, porque é aquilo que ele sente falta. Reparem, ele perdeu a mulher para o filho ou para a filha. E, portanto, não há parceiro, deixaram de ir ao cinema, deixaram de sair, deixaram de conviver, deixaram as refeições. E essa atitude é muito mais marcada para um pai que não se sente tão recompensado pelo filho do que propriamente a mãe que se sente extremamente recompensada e que está bastante nutrida a nível emocional. Portanto, isso penso que é muito importante. Ora bem, eu queria só ver se não me esqueci de nada e penso que já está tudo mais ou menos tocado. Portanto, termino só dizendo, em relação a este assunto do quarto e do bebê, o seguinte: a maior parte das vezes os bebés estão no quarto dos pais por comodidade dos pais, porque é muito mais fácil pôr a mão para pôr a chupeta, é muito mais fácil pegar no bebê para mamar ali ao lado. Se vocês tiverem um bom intercomunicador, eventualmente com imagem, os intercomunicadores têm amplificador de som e vocês podem ouvir perfeitamente no vosso quarto. Se o bebê chorar, vocês vão lá num instantinho. Portanto, nesse aspecto, quanto mais cedo vocês conseguirem passar o bebê para o vosso quarto, melhor. Mais um alerta: defendo que o quarto dos pais e a cama dos pais é território do casal. Defendam a vossa individualidade enquanto casal, defendam o vosso espaço, o vosso território, e passa a ser o vosso território. É preferível ir um pai ou uma mãe para o quarto da criança quando ela está doente do que trazê-la para o vosso quarto, porque aí estamos a fazer uma invasão da vossa relação. E volto a lembrar, no final de contas, o que vai acontecer é que o casal é quem fica ou não, certo? E um alerta importante, que é: quando não comemos em casa, vamos ao restaurante, certo? Pronto, é um alerta, porque realmente nós temos que pensar que as pessoas têm necessidades, os homens têm necessidades, as mulheres também. Vocês vão encontrar e vocês próprias podem se identificar como sendo das pessoas que têm vontade de ter relações cedo, depois dos bebés nascerem. Isso pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer. Mas realmente, se vocês respeitarem o casal enquanto casal, deve ser estimulado. Há muitas maneiras de se fazer amor
e não se deve deixar ficar muito tempo sem isso acontecer. Faço então uma ponte para a nossa próxima conversa. Antes disso, gostava de agradecer os feedbacks, os comentários, muitos deles verbais. Portanto, eu estou a pedir às minhas pacientes para partilharem por escrito os seus feedbacks e os seus comentários, porque eu, para partilhar com vocês, preciso das coisas por escrito, mas sim, temos tido uma resposta fantástica. Tivemos mais de 1800 visualizações só no Facebook, portanto, muito obrigada pelas partilhas, obrigada pela partilha com os vossos conhecidos. Na próxima sessão vamos falar um bocadinho mais do ponto de vista técnico, mas não tanto. Vamos falar do pavimento pélvico, da vagina, o que é, o que não é, falar um bocadinho do que acontece num parto, falamos um bocadinho do que é que acontece pelo facto de nós estarmos em pé, de termos o nosso pavimento pélvico contra a gravidade e, sobretudo, explicar o que é a vagina e o pavimento pélvico, mas afinal o que é, o que não é. Portanto, vamos falar desse tema, sempre com um caráter extremamente prático e com respostas. Mais ainda, para quem não sabe, o músculo do pavimento pélvico está relacionado com o fundo da barriga, portanto, quem começar a trabalhar os músculos do pavimento pélvico, e nessa altura eu vou falar com exemplos práticos e vou-vos ensinar a fazer contrações, vocês vão ter a barriga diferente, porque vamos trabalhar a barriga de baixo para cima com uma boa contração. Espero que tenham gostado, e então espero por vocês na próxima quinta-feira, às 5h30 da tarde. Vamos mudar a hora, vamos mudar o cenário, mas sempre com a mesma boa disposição, ok? Obrigada, adeus!